essa vontade de contigo me encontrar, te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar,
Bom sábado na igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa ser sentida no coração de cada um de vocês nessa manhã. Os anjos do Senhor possam estar no seu lar, protegendo e guardando enquanto você está aqui na igreja. E que você se sinta muito bem-vindo aqui na nossa igreja. E em nome aqui representando o ancianato, a gente agradece a presença de todos vocês, né? Se a igreja está assim bonita dessa forma, é porque tem um carinho e a dedicação de cada um de vocês aqui. E hoje é um dia especial, né? Além de sábado, tem uma flor que floresceu, ficou mais bonita também, né? Aqui a Sheila estava passando para mim, aquelas coisinhas típicas de mulher, né? Tentando passar um recado assim com o olho, coisa, né? Eu espero que eu entendi o recado, porque o homem tem disso, né, gente? O homem tem aquela dificuldade, né? A mulher começa a dar uns toques, o homem vai, aqui? Não, agora? Comigo? A Sheila, nossa, ela, junto com o Ministério da Mulher, com as outras mulheres, né, preparou algo muito importante para uma pessoa que é muito importante que está aqui presente, né? São vocês, mulheres, né? A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade, né, Sheila, que está tentando aí criar uma rivalidade entre homem e mulher, né? Mas a gente sabe muito bem que a Bíblia não apoia isso. A mulher é muito especial, assim como o homem também, né? E Deus criou os dois para serem iguais, né? Um completando aí ao outro. E a gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo aí uma guerra dos sexos, né? Como se diz assim, né? O homem contra a mulher contra o homem, mas esse nunca foi o plano bíblico, né? E a gente quer fazer essa homenagem devida às mulheres, que é muito importante, né? E Sheila, posso passar com você? Aí só quando a Sheila terminar, eu vou pedir, a Sheila pediu para as mulheres ficarem de pé para receber a lembrança, né? E aí antes, né, quando as mulheres receberem a lembrança, eu vou pedir para a Vanessa, pode ser, Vanessa, ela representando o Ministério da Mulher, vir aqui à frente e a gente vai fazer uma oração por todas as mulheres da nossa igreja. Pode ser assim? Tá bom. Aí, então, antes, quando vocês receberem a lembrança, vocês podem se assentar e a Vanessa vai vir aqui na frente e aí a gente vai fazer uma oração por todas as mulheres da nossa igreja. Todas receberam? Tem umas aí que já estão deixando a igreja mais perfumada, né? Já estão fazendo uso, já, né? A Salete, irmãos, durante muito tempo aí, esteve à frente do Ministério da Mulher, né? Mas a gente sempre tem que lembrar assim, quando a gente está num cargo de liderança, a gente tem sempre que já pensar em começar a passar o bastão, né, irmãos? A trazer outras pessoas. E esse ano, né, a Vanessa aceitou estar à frente do Ministério da Mulher, já teve lá no treinamento, né? Não que a Salete não vai estar mais, a Salete vai continuar ajudando ela, porque são muitas coisas que envolvem o Ministério da Mulher, né?
Mas aí, lembrando que a Vanessa ela não vai conseguir fazer muitas coisas se você, mulher, não estiver participando e ajudando, né? O ministério só vai acontecer se você estiver ali apoiando as iniciativas dela, né? E nesse momento eu vou pedir aí para vocês, como estão mesmo, assentados, e a gente vai fazer uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque no teu coração, quando o Senhor criou Adão, o Senhor viu que não era bom que ele estivesse sozinho. E aí, na sua imensa sabedoria, o Senhor criou a mulher, Pai. E te agradeço, Senhor, porque a mulher, ela sempre está ao lado ali, Senhor, de um grande homem, Pai. Sempre está ao lado da tua igreja. Sempre está ao lado dos seus filhos, do seu lar, Pai. E nós te agradecemos como homens, Pai, porque elas têm sido pessoas que têm sido a base de um lar, grandes mães, e a Bíblia está repleta, Senhor, de grandes mulheres que fizeram a diferença nas suas gerações, Pai. Hoje, Senhor, tem sido banalizado alguns papéis da mulher, mas nós sabemos que o inimigo, ele sempre quer enganar as pessoas, quer destruir aquilo que o Senhor criou, quer destruir aquilo que o Senhor lá no passado abençoou, Pai. Mas nós te agradecemos que mesmo com tantas notícias ruins, mesmo com tantos casos tristes, Pai, a mulher ainda continua sendo valorosa, sendo uma pessoa, Senhor, muito importante na nossa sociedade e principalmente na nossa família e na igreja, Pai. Está aqui, Senhor Deus, a Vanessa, representando o ministério da mulher, Pai. Que o Senhor a enche de sabedoria do teu Santo Espírito, para que ela, Senhor, liderando aqui as mulheres dessa igreja, possam ajudar a levantar o teu nome aqui neste bairro e nas vizinhanças, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre todos nós e principalmente nesse momento sobre as nossas mulheres da igreja, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir para o Djalma colocar para mim. Irmãos, eu preparei a mensagem para essa manhã, e aí eu coloquei o título aí dessa mensagem de Receita para a Felicidade, né? Não que mulher tem que estar na cozinha, tá, gente? Não é nada disso não, tá? Mas depois vocês vão entender por que é receita para a felicidade, tá? Ali está meio pequeno, né? Não sei se vocês vão conseguir, mas ali é um verso de 1 João, capítulo 4, verso 7, né? E lá, João, o apóstolo do amor, né? Ele vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. O amor, primeiramente, vem de quem, irmãos? Vem de Deus. Depois a gente tem aí esse segundo slide, né? Essa mulher está com cara de quê, gente? Assustada, né? De espanto. Aí tem uma pergunta aí, gente. Será que é possível a gente estar feliz e triste ao mesmo tempo? Será que a gente consegue viver com essa dualidade de sentimento no mesmo momento? Estar muito feliz e ao mesmo tempo estar triste? A gente vai ver uma notícia. Essa notícia, ela é de 2023, né? Então, no ano de 2023, foi realizada a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E essa jogadora que está aparecendo aí, ela é uma jogadora da seleção da Espanha. A Espanha foi a vencedora, né, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O nome dela é Olga Carmona, né? E aí, o título da notícia era assim, que morre o pai de Olga Carmona, espanhola, que fez o gol do título na Copa do Mundo Feminino. Lembra que eu fiz uma pergunta? Será que é possível a gente estar muito feliz e triste ao mesmo tempo? Olha só como é esse nosso
no auge, às vezes, da sua maior conquista, aquilo que você tanto almejou, batalhou e lutou, às vezes, uma vida inteira, no mesmo momento, o chão se abre e você perde o chão, né? Vocês vão ver, pode passar, Djalma, por favor? Ela não sei se é ainda, né? Mas na época da notícia, ela era jogadora do time feminino do Real Madrid, né? E ela foi a grande autora do gol que deu o título para a seleção dela, né? Para o time da Espanha. E eles ganharam da Inglaterra por 1-0, né? E foi o primeiro título que a Espanha teve no futebol feminino. E aí então a gente vai ver que no mesmo dia da final, que ela faz o gol que dá o título para a seleção dela, em que agora vamos dizer assim, que ela como atleta, né, ela chega no auge da sua carreira, porque uma Copa do Mundo, né, um jogador de futebol, uma jogadora de futebol, é o auge da carreira. E ganhar o título com o seu gol, não, a gente pode dizer que ela conquistou o maior topo que ela poderia chegar, né? E então, ao final do jogo, ela recebe a notícia que o pai dela tinha o quê? Acabado de falecer, né? Então aí, diz aí, né, que no mesmo dia em que marcou o gol do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina, a jogadora Olga Carmona recebeu a notícia da morte do seu pai. Esse é o mundo de pecado que a gente vive, né, irmãos? A felicidade, ela nunca parece que dura muito tempo, né? Imagina quanta preparação, quantas coisas a Olga e o time tiveram que fazer, né? Vários anos, né? Uma Copa do Mundo, eles se preparam por vários anos. E ela chega no momento do auge da sua carreira, e no momento que ela estava mais feliz, ela recebe essa notícia triste, né? Então, irmãos, neste mundo de pecado, a gente tem que conviver com grandes conquistas e ao mesmo tempo com o quê? Terríveis derrotas, né? A gente vai ver que a Bíblia, ela confirma isso que a gente está falando. A gente vê tantos personagens bíblicos que ao mesmo tempo que conquistaram grandes coisas, um segundo depois caíram lá embaixo, né? Seja por problemas, por pecados, por más escolhas, ou às vezes por coisas que aconteceram, das quais eles nem tinham culpa, né? E a gente vai ver que toda vez, irmãos, a gente sempre vai sofrer com problemas, mas parece, tá, que os problemas de ordem familiar são sempre os piores, não é assim? A gente vai ter problema na escola, no trabalho, a gente vai ter problema às vezes na igreja, vamos ter problema lá no supermercado, mas parece que é os problemas de dentro de casa que deixa aqueles cabelinhos brancos, né? Que faz aquelas famosas ruguinhas na cara. E a gente percebe, né, que as decepções mais amargas da vida, às vezes são aquelas que são vividas dentro do nosso lar. São as mais difíceis de ser resolvidas, né? E a gente tem alguns exemplos bíblicos, né? Um deles é Gênesis 4:8, que fala lá do primeiro homicídio. Um irmão matou o outro, né? Caim foi lá e matou Abel. Imagina só essa notícia. Para Adão e Eva já carregavam o fardo da culpa do pecado, e agora vem na sua própria família, né, vendo as consequências daquela escolha, né? Aí também nós temos outro também, né, ali já avançando um pouquinho mais para frente, na época do rei Davi. Rei Davi ali também teve uma família muito conturbada, né? E uma das coisas que a gente percebe ali na família de Davi é quanto Davi sofreu por problemas familiares. Davi foi perseguido por Saul, ok, a gente vê que Davi conseguiu superar isso, né? Davi teve problemas com os filisteus, né? Com guerras, mas a gente percebe que os salmos que Davi entoou, né? Os choros, os prantos mais fortes de Davi eram pelo quê? Pelos problemas familiares que ele passava, né?
E a gente vê o caso, por exemplo, né, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 13, lá a gente não vai ler tudo, né? Mas é descrito desde o versículo 1 até o 15, o incesto de Aminon com Tamar, né? Tamar mesmo, né, gente? E aí a gente vê que depois isso gera uma revolta em Absalão, e Absalão vai lá e mata o seu irmão. E ali então as coisas começam a piorar cada vez mais, né? Até chegar o momento de que Absalão queria o reino e queria matar o seu pai e a sua família, né? Então a gente vê que os problemas familiares, eles sempre vêm como um espinho ali na família humana depois do pecado, né? Não que o nosso Deus quisesse que isso acontecesse, mas agora, devido ao pecado, isso é uma realidade na nossa vida, né? A gente tem agora no Novo Testamento, eu poderia ter pegado vários exemplos, até na família de Jesus havia ali problemas, né? Mas eu peguei esse caso que Jesus, que é descrito lá em Lucas, da viúva de Naim. E Jesus, quando estava se aproximando ali da cidade, e ele vê aquele cortejo fúnebre, e vê ali o luto daquela mãe, ali Jesus se compadeceu dela. Assim como Jesus se compadece da sua família e da minha família. Amém. Quando ele vê as nossas lutas e as nossas angústias, né? E ali diz, né, no relato, que como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Já era viúva, havia perdido o marido, só tinha um filho, e agora esse filho morre, né? E grande multidão da cidade ia com ela. A gente percebe que era uma pessoa querida ali, né? E todos estavam tristes pelo acontecimento. E ali o relato de Lucas diz que Jesus, vendo aquela cena, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O verso continua. Jesus opera ali o quê? Um grande milagre, e devolve a vida daquela pessoa, né? Daquele filho da viúva. Então a gente percebe que as tristezas familiares, irmãos, são as que mais mexem conosco. Mas se as tristezas da sua família não mexem com você, talvez está faltando alguma coisa aí no seu coração, né? Tem alguma coisa errada. Lembra lá do verso áureo que a gente leu? Né? O que falava lá? Sobre o quê? O amor, né? Então, quando coisas ruins estão acontecendo na sua família e não está trazendo nada no seu coração, não está sendo indiferente, alguma coisa está errada, né? E aí, então, ali diz, né, que aqui diz nesse slide, que o pecado, ele perverteu os ideais de Deus para o casamento e a família. Os resultados se evidenciam em vidas e relacionamentos que estão o quê? Arruinados. Relacionamentos disfuncionais e caracterizados pela desconfiança, conflito e hostilidade. Veja que o plano ideal de Deus, que era para a família ser um lugar seguro, um lugar onde habitasse o amor, a paz, a confiança, agora, devido ao pecado, se torna um local hostil. O que é um local hostil, gente? Vamos pensar em um contexto que está acontecendo com a gente, né? No nosso mundo atualmente. A gente tem o território de Israel e temos o território do Irã. Ali é um bom lugar para se habitar agora? Por que não? Está em guerra. Se tornou um lugar o quê? Hostil. A qualquer momento explode uma bomba, não é assim? Tem casa que é assim, irmãos, não é? E se na sua casa não é assim, na minha é. E se na sua não está assim, talvez você está fazendo vista grossa com alguma coisa, né? Está fingindo que não é com você, né? Ou como diz lá em Minas, né? Tem aquele ditado que está dando uma de João sem braço, né? Porque é a realidade, o pecado é uma realidade na nossa vida. E infelizmente, o pecado, ele está dentro de nós.
E aí, às vezes, o ambiente de paz daqui a pouquinho é quebrado pelo quê? Uma notícia ruim, um acontecimento, né, inesperado, uma doença, uma morte, um desemprego, uma traição e tantas outras coisas. Então veja que aquele ambiente que Deus idealizou de ser um ambiente seguro, agora se tornou um território hostil, né? E aí a gente vê que ali, né, está dizendo, não sei se vocês conseguem ler, né, que as famílias precisam experimentar mudanças e reformas em quê? Em seus relacionamentos, nos relacionamentos humanos. Cristo, ele veio salvar quem? O carro, a casa, o emprego. O que ele veio salvar? O povo. Isso, nós, seres humanos, os relacionamentos, as pessoas, os filhos, os casais, os idosos, as crianças, não é? Ele veio salvar as pessoas. Então o que tem que ser restaurado, irmãos? As pessoas têm que ser restauradas, os relacionamentos, né? E aí diz que pelo poder do Evangelho, os membros da família são habilitados a reconhecer sua pecaminosidade individual, a aceitar as imperfeições uns dos outros e a receber na vida e nos relacionamentos a cura redentora de Cristo. É isso que Cristo vai fazer, irmãos, basicamente na minha família e na sua família, quando você se permite ser usado pelo Espírito Santo, pelo poder de Cristo. Ele vai curar o relacionamento, vai curar as pessoas, vai voltar a trazer o que? Aquele ambiente que é hostil, ele vai tentar voltar a trazer a ser um ambiente agradável e seguro, né? Às vezes a gente vê algumas cristianidades. Eu não lembro se a Maria Alva lembra de um caso, né, Maria Alva? Quando a gente foi entregar sopa e nós estávamos lá na rodoviária velha, aqui em Taubaté, e tinha um rapaz ali. A gente estava ali, ficam alguns moradores de rua, né? A gente estava entregando as sopas e tinha um rapaz lá de bicicleta sentado no banco. E o que depois ele veio falar para a gente, né? Ele estava esperando amanhecer, né, Maria Alva, para ir embora para casa, porque o irmão, ele tinha um problema com drogas, e aí ele não podia ficar na casa enquanto o irmão estava lá, porque dava briga e problemas. E então ele só ia depois que amanhecia para a casa dele. Nossa, que desgraça, né? Olha o que pecado faz com a gente, olha o que o pecado traz para uma família. É sua casa, é o lugar seu descanso, é o lugar aonde você devia se sentir acolhido, e ele estava lá, ia passar a madrugada inteira ali na praça, esperando então amanhecer para poder voltar para casa, né? E não era uma pessoa que a gente olhava assim e dizia era morador de rua, ou vagabundo, alguma coisa assim. Era uma pessoa trabalhadora, mas que tinha um problema familiar, e a gente orou ali por ele, entregamos um folheto e tudo mais, né? Ele pegou a sopa ali, levamos ali uma palavra de alento ali para ele. Mas olha o que está acontecendo, irmãos. É por isso que eu disse, né? Se a gente não está enxergando essas coisas que estão acontecendo, algum problema está com a gente. Talvez tenha que mudar aí o óculos, a lente, né? Porque os problemas estão aí. E estão também na minha família, na sua família, na igreja, né? O pecado está no ser humano, né? Pedir para o Djalma passar. Irmãos, no ano de 96, a igreja, ela se reuniu, né? E ela elaborou um documento. E nesse documento, ele era específico para as famílias. Esse documento ele foi elaborado, né? Ele foi enviado na época. Eu acabei não pegando ali, né? Eu não lembro agora se é trienal ou quadrienal. Tem as reuniões da nossa igreja a nível mundial, né? Então, quadrienal, né, Salete? Aí o que aconteceu? Esse documento foi mandado para lá, para ser
intuito lá. E qual foi o intuito que a igreja teve, né, nesse momento? Para que a igreja do mundo inteiro começasse a olhar mais para quem? Para as famílias. E a gente percebe, irmãos, que isso é uma prática comum. Tem alguns momentos que a igreja elaborou recentemente, a gente pode ver que existiam alguns departamentos na igreja que antes não tinha. Um exemplo disso, o Ministério da Terceira Idade, né? Não se tinha isso antes, agora a igreja começou a ter um olhar diferente, né? E nessa ocasião, a igreja começou a ver a importância de trazer materiais, e aí então, não sei se foi exatamente nesse período, mas começa a se ter também o Ministério da Família, começa a se ter literaturas voltadas para a família, a igreja começa a incentivar o quê? Encontros de casais, começa a incentivar também reuniões, palestras, para mostrar, porque a igreja estava vendo que as famílias estavam precisando de socorro, porque aonde o inimigo tem atacado, irmãos? Ele tem atacado lá o bar onde as pessoas estão bebendo, ele tem atacado lá o pessoal que estava lá no carnavalzão, ele tem atacado os nossos lares, os lares de todo mundo, as famílias, porque ele sabe que quando ele dissolve uma família, ali ficam todos perdidos, e é muito mais fácil ali as mazelas, os pecados ali acontecerem, né? E a gente percebe que a igreja, então, com esse olhar, ela viu a importância de que a família passasse agora a ter uma atenção mais especial. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos cumprir a missão que Cristo nos deu de levar a salvação, sim, mas a gente não pode de maneira nenhuma fechar os olhos para os problemas familiares, para as coisas que estão acontecendo nas famílias, né? Vou pedir para o Djalma passar. A Bíblia indica com clareza que a marca distintiva do crente cristão é a qualidade de suas relações humanas na igreja e na família. Não adianta eu ser uma boa pessoa, pregar bem, falar bem, ter a admiração dos irmãos aqui na igreja e ser um péssimo marido, ser um péssimo pai, ser um péssimo exemplo, né? Então a igreja ela preza por isso, as relações humanas, né? E aí, irmãos, a gente percebe que nos dias atuais em que estamos vivendo, muitas das famílias, muitos do núcleo familiar não está mais da maneira como Cristo desejava, devido ao pecado. Então Deus quer fazer o quê? Ele quer restaurar o círculo familiar, né? Olha só o que vem dizendo aí, né? O ideal de Deus. No círculo familiar, as profundas e duradouras necessidades de pertencer, amar e ter intimidade são satisfeitas de maneiras significativas. Deus abençoa a família e quer que seus membros se ajudem mutuamente a alcançar completa maturidade e integridade. Percebam que Deus, Ele quer restaurar os núcleos familiares, os relacionamentos da família. Ele quer restaurar ali a base de tudo, né? Porque, para onde você vai conseguir desenvolver o amor, a intimidade, né? A necessidade de pertencer a um grupo, uma família, tem que ser primeiramente dentro da sua casa. Não é assim? A gente vê quantas crianças, às vezes é triste a gente ver, né, nas escolas, as crianças querem ser igual ao Homem-Aranha, quer ser igual ao Superman, né, quer ser igual ao Batman, mas aí você quer ser igual ao seu pai, nem responde. Quer ser igual à sua mãe? Ah não, as meninas, não, minha mãe é pouco ficar lá lavando, passando pro meu pai, né, não ganha nada, eu não quero ser assim. Veja, gente, né? O que está acontecendo? Estão
pertencimento ali da família. E aí, Deus ele quer restaurar isso. A criança ela tem que ter, né, essa identidade com a sua família, com seus pais. E aí, isso que vai dar a base ali para ela se sentir amada. Mas é só a criança? Não. A mulher, a esposa, o esposo, o homem, ali o avô, a avó, o tio, a tia, todos fazem parte ali, né, do núcleo familiar. Eu vou pedir para a Paty, ela vai dar a volta, ela vai trazer aqui para a gente algo que ela vai apresentar daqui a pouco. Enquanto ela vai dar a volta e trazer aqui, que ela vai apresentar para a gente, um projeto, eu vou pedir para o Djalma, vai ter áudio esse, tá, Djalma? Acho que é o penúltimo slide. Vocês vão ver esse vídeo aí, ó. Ultimamente, com investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo assim, me dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é filha dela. A maneira que eu invisto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, tem que usar terno e gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita, mas eu já percebi um comportamento estranho das pessoas pela minha presença, pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente, porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu exercito. Às vezes eu faço alguns exageros, aí já sei que tenho que moderar depois, né? Não precisa falar muito, né? Explicar esse vídeo, né? Esse vídeo, irmãos, a igreja criou há uns anos atrás, que ele era para a Semana Santa. Ele era um vídeo que foi feito para chamar as pessoas para a Semana Santa. Mas a gente percebe
Que ali dentro da nossa casa, quantas coisas não seriam diferentes, né? Se a gente exercitasse o que está propondo ali, deixasse o amor de Deus agir mais no nosso coração, né? Parasse tanto de criticar, de ficar vendo defeito, de ficar ali, né, comparando, quantas coisas seriam diferentes. E às vezes, o que é o lava-pés? É a gente deixar de lado as diferenças, né? Enxergarmos o outro como ser humano, né? Ser humano com as suas complexidades, com os seus problemas, com as suas necessidades, né? E a Paty queria falar agora de um projeto para a gente poder trabalhar na nossa família, a gente poder estar reunindo e restaurando o altar do Senhor em cada família. Bom dia, irmãos. Bom dia. Faz tempo que eu estava querendo fazer, na verdade, acho que ano passado eu e o Diego estávamos no Ministério da Família, mas eu não consegui desenvolver nada do tipo que eu estava querendo. Não pode abrir, tá? É surpresa. E aí uma pessoa muito especial veio e me deu essa ideia, eu gostei, né? E eu ia iniciar o mês passado, não consegui, disse, não, tem que ser hoje, senão não vai, né? Aí, esse projeto, irmãos, é para que a gente possa, o objetivo dele é que a gente possa orar pelas nossas famílias, né? Porque o centro, né, da nossa igreja, né, do cristianismo, é a família. Precisamos proteger, investir em nossa família, né? E dentro dessa caixa, irmãos, nós temos aqui dentro algumas coisas especiais, que é para a sua família, tá? Tem também um caderno especial também, onde você, na verdade, nós vamos fazer o seguinte: todo sábado vai ser sorteado uma família, né? E essa família vai levar para casa essa caixa, vai ficar durante a semana, e a nossa igreja vai estar orando por essa família, né? E nesse caderno que eu comentei, a família vai relatar as bênçãos que recebeu durante a semana, né? Ele vai escrever como se fosse uma cartinha, para que a próxima família possa estar lendo as bênçãos que a outra família recebeu. E assim, passando por família em família, vocês poderão ler, né? Não só da anterior, mas todas as famílias que já passaram, né? Talvez a gente repita mais vezes as famílias para que todos possam ler as bênçãos, né, que o Senhor tem derramado em nossa vida. E, como eu disse, dentro da caixa vão ter coisas especiais que você vai saber quando você receber a caixa, tá bom, irmãos? E o intuito é esse: orarmos pelas famílias da nossa igreja, tá bom? Eu vou começar com uma família muito especial também, que é a família da Jaquelina e do irmão Hércules. Eu vou pedir para eles virem aqui pegar a caixa, tá bom, irmãos? Vamos iniciar com ele. Vamos estar orando pela família da Jaquelina durante essa semana. No próximo sábado, a Jaque vai trazer a caixa e vai entregar para outra família, tá bom? Irmãos, quem puder, né, colocar ali um mimo, né, um presentinho para a próxima família, vai ser muito legal, tá bom? Já que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Que Deus abençoe a sua família. Que esse projeto possa fazer a diferença na família, nas famílias de nossa igreja. Deus abençoe vocês. Vamos. E que a gente possa lembrar, né? Que Deus, Ele quer restaurar a nossa família, os relacionamentos. Ele pede para nós fazermos o trabalho de pregar o Evangelho, mas o melhor Evangelho pregado é a sua família bem estruturada. Isso, hoje, irmãos, é o que
que as pessoas estão querendo, né? O segredo para a felicidade. E aqui está uma pergunta, eu esqueci só o ponto de interrogação ali na hora de escrever, mas é uma pergunta. Você deseja aplicar essa receita no seu lar? Se você deseja, você vai orar aí no seu coração, pedir para Deus te ajudar nisso. A Patrícia, nesse momento, ela vai cantar um louvor a Deus. E logo depois do louvor que ela cantar, nós iremos orar e aí então nós iremos para os nossos lares. Mas faça o concerto com Deus agora. Fale para Ele o quanto você quer que Deus mude a sua família, mude você também, e que Deus possa nesse momento estar ouvindo as nossas orações. Maravilhoso Salvador, precioso Redentor, veio ao mundo salvar-nos, da culpa nos livrar, oh, da culpa nos livrar. Santo Espírito protetor, Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao coração. Oh, e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça, e paz ao coração. Oh, e paz ao coração. Eterno Pai amoroso, o nosso amigo fiel, nos sustentou na franqueza, nos salvou, nos salvou. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça, e paz ao coração. Oh, e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça, e paz ao coração. Oh, e paz ao coração. Amém. Desculpa. Louvado seja Deus. Pedir para a igreja ficar de
estava em Guarulhos, e aí estava lá trabalhando, e aí fiquei sabendo de uma notícia triste, né? Diferente da minha família. Meu tio tinha sido encontrado morto na casa dele. Chamaram a polícia, fez todo o procedimento, fizeram o velório inteiro. Não consegui estar presente. O mais triste, irmãos, que dói no coração, sabe? É saber que não foi o primeiro. Não foi o meu primeiro tio que morreu sozinho. O vício tirou os filhos, tirou a esposa, tirou a convivência com os outros irmãos, os sobrinhos, e aí acabou ficando isolado, faleceu sozinho. Eu não sabia que ainda não tinha acabado. Naquele mesmo mês, eu perdi mais um tio. Aí o irmão do meu pai. É a mesma coisa. O vício já tinha destruído a família, já tinha destruído ali a convivência com os filhos, com a esposa. E um mês depois, aí foi o terceiro, um período de 2 meses. E aí, irmãos, eu confesso que é difícil, muito difícil para a gente entender as mãos de Deus, os caminhos de Deus. Naquela dor que a gente fica, né? Não tem como a gente não se revoltar com Deus. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Mas é nesses momentos que a gente fica que Deus fala ali com a gente. E Deus falou comigo, irmãos. Uma das coisas que Deus falou comigo ali naquele momento é que Deus também não queria aquilo. Deus nunca quis que aquilo acontecesse. Mas a triste realidade, irmãos, que para mim é o mais difícil de aceitar, é que Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. E é triste a gente saber que a pessoa que a gente amava, respeitava, Ele tomou essa decisão de morrer daquele jeito. Vamos lembrar das nossas famílias. Vamos lembrar das famílias da nossa igreja. Eu estou contando isso para vocês, irmãos, algo tão doído, doloroso, porque eu tenho certeza que na família de vocês também acontecem esses problemas. E nunca foi o plano de Deus que o inimigo fizesse isso com as nossas famílias. E nós não podemos baixar a guarda. Não podemos deixar o inimigo reinar no nosso lar. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Pai amado, nas tuas mãos, Senhor, nós depositamos agora o nosso coração, o nosso querer e a nossa vontade, Senhor. E depositamos também nas tuas mãos cada um da nossa família, Pai. Cuida deles, cuida também de nós, Senhor. Dá-nos sabedoria. Se somos apenas um ali que conhece a mensagem do Teu Evangelho, que essa luz se multiplique, Senhor. Agora, se somos um apenas que conhecemos a mensagem do Teu Evangelho e a nossa luz está pouca, Senhor, aumenta o azeite da nossa lâmpada, Senhor. Aumenta a porção do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, não deixa que ninguém da nossa família ela venha dormir no Senhor sem tomar uma decisão, Pai. E se for pelo nosso intermédio de levar essa mensagem, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força e sabedoria. Não deixa, Senhor, que nenhum deles venha dormir no Senhor sem antes saber da Tua graça salvadora, Pai. Venha nos dar força, dá força à Tua igreja, Senhor. Restaura o altar da família nas nossas lares, Pai, nas nossas casas. Venha, Senhor, abençoar toda a liderança da Tua igreja, todo o trabalho que o pastor tem feito, Senhor, cada visita. Venha, Senhor Deus, também trabalhar com aqueles que estão afastados da Tua palavra, Pai.
coração está morno, Senhor. Aquece esse coração, meu Pai. Venha abençoar esse projeto, Senhor. Que esse projeto não tenha nascido apenas de uma intenção, mas tenha nascido no seu coração, Senhor Deus. Venha estar com tudo que fazemos. Venha estar à tarde com essas chadas mulheres, Pai. Venha abençoá-las. Muitas das mulheres, Senhor Deus, daqui da nossa igreja, do teu povo, muitas vezes tem que ter uma vida dupla, Senhor, uma vida tripla. Muitas das vezes tem que dar conta de um lar, de um trabalho, dos ofícios da igreja, sem ter a ajuda ali, Senhor, de um marido. Que o Senhor as abençoe, Senhor. Que o Senhor esteja com elas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.